Pastor Felipe. Boa noite, amada igreja. Eu não sei se vocês observaram, mas eu observei porque vocês sabem que o Salmo 37,5 é muito importante na minha vida. O Salmo 37,5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu estava observando que as músicas que nós cantamos nessa noite, coincidentemente, ou como diz o outro, por Jesuicidência, tem essa dinâmica. Nós chegamos e dissemos: eu estou aqui para adorar. Na sequência, reina em mim. E terminamos até agora cantando: Deus é fiel. O Senhor está falando nessa noite. Amém? O único aviso que eu vou dar nessa noite vai ser até uma lembrada sobre semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o nosso almoço da família. Então o Rosimar já está pegando ali os nomes de quem vai contribuir com o quê, porque nós vamos fazer um Juntando as Panelas. Então domingo que vem, depois aqui do nosso culto da manhã, teremos o nosso Juntando as Panelas. Dado esse aviso, quero lembrar também que a nossa classe hoje, Juliana, foi o quê? Foi sensacional. Hoje começamos a nossa classe de batismo. A turma está boa, a turma está motivada. Peçam a Deus, orem a Deus por essa turma, por essa classe de batismo, para que todos os irmãos cheguem ao final plenamente convictos de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das suas vidas, e de que eles pertencem a esse Jesus, e assim então poderão ser batizados para a nossa alegria, para a festa no céu, e também serão nossos irmãos membros na nossa igreja. Vamos falar em igreja, vamos falar da igreja hoje. Abra-se comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Irmã Miriam, eu estou usando a NVT hoje, tá? É uma leitura mais fluida. Gálatas é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele passou pela região da Galácia na sua primeira viagem missionária. Era uma região bem grande, né? Mais uma região romana, ali na Ásia. E Paulo passou por algumas cidades ali da região da Galácia. E Paulo agora se vê compelido a escrever para aqueles irmãos ali, os Gálatas, uma carta que ficou conhecida no meio cristão como a Carta da Liberdade Cristã. Se você quiser um título para a Carta de Gálatas, guarde na sua mente: é a Carta da Liberdade da vida cristã. Paulo vai contar para os Gálatas como foi a sua passagem do velho homem para o novo homem, como ele lidou com o começo da sua caminhada cristã. Ele era judeu de judeus, ele era um fariseu segundo a lei, e curiosamente ele estava saindo de Israel, indo para a Síria, quando o Senhor Jesus lhe aparece. E lá na Síria, ele realmente é confrontado com o Senhor Jesus. Depois caem as escamas dos olhos, os irmãos conhecem essa história. E Paulo vai contar aqui em Gálatas como é que foi então o seu proceder. Seria de se esperar de um judeu criado aos pés de Gamaliel, um fariseu conhecedor da lei, seria de se esperar que ele voltasse a Jerusalém e se aprofundasse nos estudos, mas ele vai contar aqui em Gálatas no capítulo 1 que não, que daí ele partiu e passou 14 anos na Arábia, estudando, buscando conhecimento e ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, sempre à luz das Escrituras.
que nós podemos dizer de maneira bastante clara: o fariseu Paulo levou 14 anos para ser desconstruído, demolido, desmontado. Aquele homem que confiava na lei, aquele homem que acreditava que a lei era o caminho, foi completamente desmontado nesse período. E agora, uma vez desmontado o fariseu que havia em Paulo, estava pronto um servo que, apesar de ser hebreu, judeu, ele estava pronto para ir aos gentios. O Senhor Jesus tinha esse plano para ele, que ele fosse trabalhar entre os gentios, entre aqueles que os judeus desprezavam. E Paulo ele faz essas viagens missionárias, ele prega aos gentios. E agora Paulo se vê obrigado a escrever essa carta, porque por esse tempo, enquanto Paulo estava fazendo outras viagens, começaram a chegar alguns irmãos cristãos também de ascendência judaica. Só que esses chegavam lá na terra dos gentios e apregoavam algo mais. Era preciso que eles cumprissem a lei de Moisés, era preciso que os homens se circuncidassem, que era preciso que guardassem o sábado, ou seja, estavam colocando, aqueles judaizantes estavam colocando sobre os gentios o peso da lei. Mas Paulo já tinha compreendido que não era para que aquilo fosse aplicado aos gentios, que os gentios seriam salvos mediante a fé. E vejam, meus irmãos, não há aqui nenhuma contradição, porque desde o Antigo Testamento, ninguém nunca foi salvo pela lei, pelo cumprimento da lei, porque ninguém jamais cumpriu toda a lei. Como é que os homens foram salvos no Antigo Testamento? Mediante a fé. E como é que somos salvos hoje no Novo Testamento? Mediante a fé. Aqueles criam que o Senhor era o Salvador, que Ele mandaria o Messias. Eles já criam em Jesus, mas antes que o Messias viesse, mas o Messias viria. Nós já sabemos o nome do Messias, nós já conhecemos a história do Messias. A lei foi um aio, Paulo vai explicar isso em outra oportunidade. A lei foi apenas um servo, uma serva, que trouxe o conhecimento, primeiro, do pecado, para que nós soubéssemos que somos pecadores, e também da justiça, nos mostrando o que é a justiça de Deus, para que, conhecedores do nosso pecado e da justiça e santidade de Deus, pudéssemos perceber pela lei que nós somos pecadores e necessitávamos da mão de Deus para nos salvar. Era assim no Antigo Testamento. E adivinha, não mudou. No Novo Testamento, da mesma forma. Nós somos salvos pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos aponta para o Salvador, Jesus Cristo. Como eu lia ontem para os meus alunos lá no seminário, o Espírito é luz. Ele ilumina a nossa sujeira, e a luz não se contamina com a sujeira que ele ilumina. E ao mostrar as nossas mazelas, as nossas falhas, os nossos pecados, o Espírito nos habilita a olhar para nós e ver as nossas misérias e desejar Jesus. Mas aqui estava uma igreja que onde estava sendo criada uma certa confusão, porque tinha gente que vinha lá de Jerusalém dizendo: não, vocês têm que cumprir a lei, vocês não estão observando o sábado, não, os homens não são circuncidados, não, vocês têm que cumprir toda a lei de Moisés. E Paulo então escreve a eles, dizendo que não há necessidade disso. Agora que você já pegou esse preâmbulo, vamos ler então, Miriam, versículo 1, por favor.
Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. Na tela vai estar a mesma versão que eu estou lendo. 14 anos depois, voltei a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Veja, Barnabé era judeu, mas Tito não era. Tito não era judeu. E o que acontecia, só para a gente ficar nesse versículo por enquanto, o que acontecia entre judeus e gentios? Os judeus não sentavam para tomar uma refeição com os gentios. Os judeus faziam um verdadeiro apartheid em relação ao gentio. Então a gente lê esse versículo e pensa: o que será que fizeram contigo em Jerusalém? Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. O que Paulo está dizendo aqui? Fui a Jerusalém, e lá em Jerusalém eu fui conversar com os anciãos da igreja, com os líderes, com aqueles que são mais próximos dos apóstolos, e até me encontrei com alguns apóstolos. E a minha finalidade era contar para eles o evangelho que eu estava pregando, até para que eles soubessem e pudessem me colocar no caminho se eu tivesse desviado de alguma coisa. Paulo estava preocupado em pregar um genuíno evangelho de Jesus, por isso ele vai na fonte, ele vai lá em Jerusalém, onde a igreja nasceu. Verso 3. Mas eles me apoiaram. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava era coerente. E nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém percebeu que aquele evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que eles pregavam, e que, portanto, Tito, uma vez convertido e batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era irmão. Portanto, não faria o menor sentido circuncidar a Tito em Jerusalém. Mas se Tito aparecesse naquele mesmo dia na igreja da Galácia, algum abençoado lá ia dizer que ele tinha que ser circuncidado. Percebem a diferença? Verso 4. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ou seja, os líderes, os cabeças da igreja, concordavam 100% com o que Paulo pregava. Verso 7. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, não preciso nem apresentar, né? Pedro, Tiago e João, os três mais próximos do Senhor Jesus, eram as colunas realmente. Reconheceram a graça que me foi dada.
e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Daí você vai encontrar texto na Bíblia que tem gente que coça a cabeça quando a Bíblia afirma em um texto isolado, um único texto, não me lembro onde está agora, mas que diz que Barnabé era apóstolo. Barnabé prestava um serviço apostólico, mas aqui está a explicação. Aceitaram a Paulo e Barnabé como seus colaboradores, reconhecendo o pastoreio, reconhecendo o apostolado de Paulo e Barnabé aos gentios. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Até aqui. Senhor, fala conosco, nos abençoa, alimenta a tua igreja nessa noite, fala-nos, Pai, da tua liberdade, para que nós possamos verdadeiramente compreender a altura, a profundidade e todas as dimensões da liberdade que temos no Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus mesmo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu estava dando aula no seminário ontem e na outra sala tinha um outro professor, o pastor Henrique. Eu quase deixei a minha turma para ir assistir a aula dele. O assunto da aula dele era ideologias que querem calar a igreja. Quase que eu pedi para ele, filma aí para eu poder assistir em casa depois. É porque ele foi meu professor de seminário e eu sei que ele tem uma alta capacidade realmente de exploração. E ele entrou, ele saiu na hora que a gente tomou o cafezinho, na hora do intervalo. Ele me sai da sala dos professores com a pilha de livro dessa altura assim, para a sala dele. Eu falei, o assunto hoje está rendendo lá. Tudo isso servindo para trazer aos seus alunos, a explicar, mostrar detalhadamente aos irmãos seminaristas que há uma liberdade em Cristo e que essa liberdade precisa estar na nossa mente, diante dos nossos olhos, e que nós não podemos e não devemos abrir mão dela por nada. Os irmãos creem nisso? A liberdade, não estou falando de liberdade política, nada disso aí, estou falando da liberdade de que Paulo está falando, porque ideologias nos cercam, porque ideias, conceitos vão nos engolfando, e quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você avança no conhecimento, entra numa faculdade, mais você vai ser abraçado por essas ideias, por essas ideologias que você não sabe nem de onde está vindo, e elas estão aí querendo cercear a nossa liberdade. E há ideias e há ideologias que não só querem cercear a nossa liberdade cristã, mas querem nos dizer como viver a vida cristã. O ímpio está querendo dizer para o crente como é que o crente tem que ser, o que o crente pode acreditar, o que o crente não pode acreditar, até onde a fé do crente pode ir ou não pode ir. Mas isso não é de hoje. E Paulo disse aqui claramente, aqueles que queriam cercear a liberdade deles, como igreja de Cristo, Paulo chamou pelo nome, falsos irmãos. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Há conceitos errados dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo, na verdade, eu quero dizer igrejas. Porque a igreja do Senhor, aquela que vai subir, é uma só. E ela não está aqui dentro. Uma parte dela está aqui dentro, outra parte dela está ali embaixo na esquina, outra parte está ali, outra parte está em casa nesse momento, do outro lado do mundo. A igreja está espalhada pela face da terra. Mas nas igrejas, nas denominações, há muitos conceitos errados,
inclusive esse conceito judaizante. Há igrejas em que você pode assistir pela internet, pode ver na internet, que o líder dessa igreja está usando aquele chapéuzinho do judeu, o kippah, usa aquele pano que eu não sei nem como é que chama, que bota aqui em cima, parece não sei como é que chama, que negócio coisa clerical. Eles colocam aqui em cima, porque aqui em cima eles chamam de altar. Isso aqui nunca foi altar, porque ninguém nunca matou nenhum animal aqui, certo? Isso aqui, você pode chamar isso aqui de palco, pode chamar de plataforma, mas altar não é. Ninguém nunca matou nenhum cordeiro aqui em cima. Então veja, aqui em cima tem gente que vai colocar lá na plataforma o menorá, que é o candelabro dos judeus. Tem gente que vai colocar Arca da Aliança. Tem igrejas onde o pessoal toca shofar, que é aquele chifre do carneiro que faz uma volta assim, toca aquilo como se fosse um chamado de guerra. Falam palavras em hebraico. Não fala, tem igreja que não fala nem Jesus mais, fala Yeshua. Só fala Yeshua, Yeshua para cá, Yeshua para lá. Aliás, tem um cântico aí que está na moda, né? E como é que é? É um negócio que parece um mantra. Yeshua. É um negócio louco, louco. O nome do homem é Jesus. Em bom português, é Jesus. E veio do grego, onde foi escrito o Novo Testamento. Está lá, Jesus. Não adianta inventar a roda, reinventar, ressignificar. Vai falar com o diabo, eu te expulso em nome de Yeshua ou em nome de Jesus. Se você for crente, ele vai sair em nome de Jesus. Por que aprisionar? Por que fazer com que as pessoas fiquem presas nessa coisa de dizer que não, vai procurar ver se você não tem ascendência judaica, para ver se você não é um filho de Abraão? A Bíblia nos diz, nos informa vez após vez, que sim, nós somos todos aqui, todos que somos de Jesus, somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai do quê? Da fé. E nós somos filhos do Senhor pela fé. Amém? Amém? Ninguém pode ser mais do que isso, filho de Deus mediante a fé. E isso que Paulo estava confrontando aqui, isso é uma marca das seitas. Hoje nós temos várias seitas, e essas seitas elas sempre têm que colocar um elementozinho, ou melhor, as seitas fazem adição, subtração, multiplicação ou divisão. As seitas fazem as 4 operações matemáticas. Algumas, como eles estavam fazendo aqui, estavam fazendo adição, somando. Então você precisa de Jesus, mas também precisa cumprir a lei de Moisés. Outros fazem subtração. Você precisa sim de Jesus, mas olha só, entenda que Jesus não é Deus, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Você pegar a Bíblia dos testemunhos de Jeová, onde diz lá em João capítulo 1, que no princípio não era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A Bíblia dos testemunhos de Jeová diz o verbo era um Deus, com letra minúscula. Retiram a divindade do Senhor Jesus, diminuem, viu aí a subtração, e subtraem também a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, é chamado de força ativa de Deus, não é uma pessoa da Trindade, por isso é uma seita, por isso são heresias. Então, alguns somam. Por exemplo, os mormons, é preciso, ou os adventistas do 7º dia, adventistas, mormons e testemunhos de Jeová são conhecidos como seitas pseudo-cristãs.
são falsas seitas cristãs, não são cristãos de fato. Por que o adventista não é crente? Por que o adventista não é cristão evangélico? Porque o adventista, ele crê, por exemplo, está lá na doutrina deles, e a doutrina deles vem de onde? Dos livros da Ellen White, ou seja, somam algo. Você precisa de Jesus, mas precisa passar pelo crivo da Ellen White. E lá no livro da Ellen White está dizendo que Jesus não é Deus. Ele é o arcanjo Miguel, de alguma forma ali, que toma a forma de homem. Ou seja, tira também a divindade, soma alguma coisa, retira alguma coisa. Em alguns casos eles multiplicam, em alguns casos dividem, mas eu não vou estender muito esse assunto, os irmãos já entenderam. Aqui Paulo está confrontando uma seita judaizante. E como temos seitas judaizantes no nosso meio hoje? Igrejas com essas características, acabei de citar aqui para os irmãos. Ou seja, não é de hoje que estão tentando tirar a nossa plena liberdade em Cristo. Você tem que adorar a Deus mediante Jesus Cristo, sim, mas tem que cumprir os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Está lá na Bíblia, o sábado. O adventista vai atrás disso. Pasmem vocês, existe uma igreja que se chama Igreja Batista do Sétimo Dia, que se reúne aos sábados, e eles perturbam com essa coisa, tem que guardar o sábado. É um adventista um pouco diferenciado. Mas Paulo está dizendo, olha, foi para a liberdade que nós somos libertos. O Evangelho, quando chegam essas coisas, é preciso a gente conferir com o Evangelho. Paulo não tinha o que nós temos, Paulo não tinha a Bíblia. Aliás, Paulo escreveu a Bíblia, 13 cartas do Novo Testamento ele escreveu. Mas nós temos a palavra, podemos confirmar na palavra se essas coisas são assim. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para nos dar iluminação, para nos provar pela palavra se estamos ou não estamos andando no caminho reto, no caminho que agrada ao Senhor. Não é porque alguém escreveu num livro, não é porque alguém falou numa palestra ou numa pregação que as coisas são de uma forma que a gente tem que aceitar, tem que ir para a palavra de Deus. A palavra nos diz que nós temos liberdade, que nós somos crentes em Jesus mediante a fé, somos salvos, uma vez salvos para sempre. Tem gente por aí dizendo que não, cuidado, você pode perder a sua salvação. Não, meu querido, como é que eu posso perder a minha salvação se eu fui salvo por aquele que disse assim, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora? Como é que eu posso não confiar no Senhor que foi até a cruz para me salvar, para me resgatar, só porque alguém soprou no meu ouvido e de repente isso pode ser perdido, que Jesus vai me abandonar, vai me deixar? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, está escrito. Então vejam, Paulo foi a fonte da coisa toda, ele foi a Jerusalém, foi se entrevistar com a liderança da igreja de Jerusalém, e lá disseram para ele, não, é isso mesmo, o Evangelho que você está pregando está plenamente de acordo. E aceitaram a Tito. Tito que não era circuncidado, Tito que não era um judeu, mas ele foi aceito como irmão, mediante a fé. E portanto Paulo pode voltar agora e dizer aos Gálatas, eu estou convicto de que o Evangelho que eu preguei a vocês é o Evangelho da graça, é o Evangelho de verdade. Um pouco mais adiante, Paulo vai dizer, na versão mais antiga, vai dizer assim, ó Gálatas insensatos, será que tendo começado pelo Espírito, agora quereis acabar pela carne? Ou seja, eles estavam invertendo a mão, estavam voltando para trás, e o nome disso é timidez espiritual. Meus irmãos, o mundo vai tentar nos confrontar, nos intimidar com a nossa liberdade de Cristo.
As ideias do mundo confrontam a nossa liberdade em Cristo. Mas há um inimigo interno também. Gente dentro das igrejas, por aí, que também quer confrontar e conflitar a nossa liberdade em Cristo. O que fazer então? Primeiro passo para nós garantirmos a nossa liberdade, plena liberdade em Cristo: conhecer a palavra. Porque se você não conhece essa palavra, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Tem gente por aí, até a internet, ela pode ser bênção e também pode ser maldição. Na internet você vai ouvir gente muito boa pregando, mas na internet você vai ter, por exemplo, vídeos que vão te levar a assistir, por exemplo, vídeos sobre arqueologia bíblica, com o Rodrigo Silva. Quem conhece o Rodrigo Silva aí? Rodrigo Silva é adventista. Ouça o que ele fala sobre arqueologia, tudo bem, mas preste atenção quando ele entrar com um papo de doutrina. Presta muita atenção. Eu, particularmente, eu sou pastor dessa igreja, eu tenho preparo teológico, eu dou aula no seminário de teologia, dou aula de teologia sistemática no seminário, e eu não assisto o Rodrigo Silva. Por quê? Não é porque ele vai me enredar, não é porque ele vai me enrolar, mas eu já não assisto para não me irritar, porque várias vezes eu já vi o Rodrigo Silva soltando umas coisas lá, umas doutrinas lá, então eu já nem assisto. Você vai estar assistindo, daqui a pouco você está começando a acreditar. Aconteceu há um tempo atrás, há uns 15, mais de 15 anos atrás, de um irmão lá da igreja de onde nós éramos. E esse irmão, ele perdeu um filho. O filho dele morreu afogado, pequeno. E aí aquele irmão, ele veio conversar comigo, né? Ele já tinha passado algum tempo desse falecimento, mas ele veio falar comigo, ele estava tão confuso, mas tão confuso com a doutrina da salvação, que ele já achava, eu já nem me lembro direito, mas era uma doutrina dessas de seita. Eu falei para ele: não, meu irmão, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que crê, ele vai para o céu, ele está com Jesus. Eu não me lembro agora qual era, mas não era o purgatório, não, era uma outra situação que alguém tinha falado para ele, e ele, ao ouvir aquilo, absorveu e ficou com aquilo na cabeça, preocupado com o destino eterno do filhinho dele que tinha morrido. Vocês conseguem perceber a dor desse pai? Que além de ter perdido o filho pequeno afogado na piscina, ainda se preocupava com o destino eterno daquele filho pequeno, porque alguém de uma seita veio falar besteira no ouvido dele. Gente que quer cercear a nossa liberdade. E infelizmente gente que teve a sua liberdade cerceada. A liberdade do que o Lutero tanto lutou para que nós tivéssemos, do livre exame da Escritura Sagrada. Todos nós temos pelo menos uma Bíblia em casa. A Bíblia é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para nos alimentarmos, nos apropriarmos dela. Como é que o crente quer crescer na vida espiritual, quer entender a liberdade que ele tem em Cristo, se ele não conhece a Bíblia? Não vai. E assim vai ser levado por vento de doutrinas. Os irmãos estão entendendo? Primeiro passo: leia a sua Bíblia, se aproprie. Segundo passo, para você desfrutar da sua liberdade cristã: fique com a Bíblia. Qualquer pessoa falou qualquer coisa que está diferente daquilo que você vê na Bíblia, você não fala nada não, você guarda, vai conferir na sua Bíblia. Vem conversar comigo.
Vai conversar com o seu professor de escola bíblica dominical. Conversa com alguém mais experiente, um diácono da igreja. Está aí nosso irmão Gilson, que é formado em teologia também. E vamos analisar se aquela palavra que te bateu mal aos ouvidos confere ou não confere com a palavra de Deus. Mas agora, a partir do momento que você observar que é flagrantemente contra a palavra de Deus, entre a palavra que você viu, ouviu, recebeu de alguém e a Bíblia, você vai ficar com quem? Amém? Primeiro, leia, conheça a Bíblia. Segundo, fique com a Bíblia. Terceiro, busque ao Senhor em oração. Uma vez perguntaram a Moody o que era mais importante na vida cristã, se era a Bíblia ou a oração. E Moody falou assim: pergunte ao pássaro qual das duas asas é a mais importante para ele. Uma coisa se soma com a outra, porque o Espírito Santo ele vai usar aquilo que nós temos dentro de nós. Se temos a Bíblia, se conhecemos a Bíblia, se nos apropriamos da Bíblia, o Senhor vai nos trazer a memória, vai nos lembrar, vai nos fazer lembrar. Às vezes eu lembro de fragmento. Às vezes uma mensagem que eu trago aqui para os irmãos veio de um fragmento. Que às vezes eu dormindo lembro assim de um fragmento da palavra. Eu digo assim: onde é que está escrito isso? Eu vou lá, eu vou ler o texto, o contexto, aí sim eu vou fazer meu estudo e digo: está aí, isso está dentro daquilo que o Senhor quer que nós levemos à igreja. O fragmento de hoje é a liberdade. Nós somos livres pelo Senhor, fomos libertos. O Senhor se deu ao trabalho de vir a esse mundo, de sofrer, de morrer na cruz, para que nós fôssemos livres, para que nós pudéssemos experimentar por meio dele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que nos prendermos àquilo que os homens querem nos impor, colocar pesadas cargas sobre nós? Não, meu irmão, mas você tem que viver uma vida dessa forma. Você tem que guardar o sábado, você precisa vir na igreja, na campanha do não sei o quê. Quantas prisões! Se você não vier naquela semana, olha, você vai perder a bênção. Quem te falou que vai perder a bênção? Alguém combinou com Deus que vai ser naquela semana que a bênção vai chegar? Aliás, eu tenho um aluno do seminário, que ele é de uma linha mais pentecostal, e outro dia ele me fez uma pergunta sobre a bênção, sobre a vitória. Alguma coisa nesse seguinte sentido: pastor, como é que eu garanto receber a minha bênção? Porque eu lembro lá do livro de Daniel ficou orando lá 21 dias até que o anjo viesse, e aquela coisa toda. O anjo precisou passar pelo príncipe do reino da Pérsia e tal. Mas como é que é esse negócio? O inimigo ele vai atrapalhar na entrada, logo quando começa a orar, ou ele vai atrapalhar no final? Eu falei: meu irmão, você está preso, você está prendendo a sua mente à bênção. A Bíblia não nos chamou para receber a bênção. O Senhor Jesus não veio para nós recebermos a bênção. O Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Nos libertar para a verdadeira liberdade. Portanto, a bênção você já recebeu. Você é escravo do pecado e hoje você é livre em Jesus. Quantos estão entendendo? Entendeu? Às vezes a gente ouve muito esse discurso para mim, isso vai entrando, isso vai somando no nosso coração, na nossa mente, e a gente começa a andar atrás disso. Vou andar atrás da bênção. Aliás, tem até um canto, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Vou ficando isso aí. Me dá a minha bênção para depois subir, porque Jacó segurou o anjo e não quis largar. Vai vendo, o povo vai atrás disso. Não vai atrás disso, não. Nós somos libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado. Nós vivíamos uma vida de morte espiritual, vivemos uma vida de trevas, hoje temos uma vida de luz.
E a nossa vida, como diz Paulo, está escondida com Cristo em Deus. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o que é nascido de Deus, ele não toca. Portanto, todas as coisas das quais nós precisamos, o Senhor sabe dar. O que foi que o Senhor Jesus falou? Vocês são maus e vocês sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Se teu filho te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Então vejam, nós queremos correr atrás da bênção. Quer dizer, nós queremos não. A turma por aí vende que a gente tem que correr atrás da bênção. Mas isso nunca foi bíblico. Inclusive nunca foi bíblico nem no Antigo Testamento. Quer ver? Miriam, bota aí na tela. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Mas não bota na NVT não, bota uma versão mais tradicional. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e ti é a bênção que corre atrás de você. Volta o versículo 1, por favor. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, ou seja, viver para o Senhor em obediência, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí vem o versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diante disso, eu pergunto, em algum momento é bíblico a gente buscar a bênção? Nós devemos viver para o Senhor, servir o Senhor, e a bênção não vai errar o alvo. A bênção de Deus está com aqueles que andam segundo o seu propósito. Olha a liberdade desse pensamento. Olha a liberdade. A gente não fica correndo atrás das coisas, correndo atrás do vento, buscando a minha bênção, o Senhor vai fazer, eu fico preso na campanha do não sei o que, já entra na semana que vem na outra campanha, e depois vem a outra, e toca, dá dinheiro, vem aqui, bota aqui 10 mil que Deus vai te dar 7 meses mais, vai nada, promessas vazias. Viva a liberdade com que Cristo te libertou, se liberta dessas cadeias, dessas falsas promessas que são vendidas aí, assim como os Gálatas estavam sendo amarrados por falsas promessas de que a bênção seria maior se eles seguissem a lei de Moisés, se eles cumprissem os ritos da lei de Moisés. Quando Paulo sabia muito bem, inclusive os próprios líderes da igreja de Jerusalém atestavam que realmente bastava seguir ao Senhor Jesus. Meus irmãos, leia a Bíblia, se aproprie da Bíblia, fique com a Bíblia, busque o Senhor, viva para o Senhor, na liberdade com a qual Ele te libertou. Que seja uma semana de descoberta, que seja uma semana que nós possamos redescobrir a liberdade. Tem muito mais para falar sobre esse tema. Nós vamos parar por aqui nessa noite. E essa meditação sirva para que nós possamos olhar para a palavra de Deus e receber dela o alimento nessa noite. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua graça sobre nós, que teu Espírito frutifique essa palavra nos nossos corações, como a vara de Arão frutificou também. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém.